contextualizar o que trata, como é que, o contexto dele, né? Um pouco. Então, o Aleluia e Morte foi assim uma homenagem minha ao João Pedro Teixeira. Então eu conto de dois irmãos, que seriam dois filhos de João Pedro Teixeira, indo para uma escola de manhã, para a escola rural. Escola rural é sinônimo de distância. Então a meninada tem de andar aí uns bons quilômetros para chegar na escola. E os dois caminhando, né? Os dois irmãos conversando, e um pouco e o mais velho assim preocupado porque tinha visto que a mãe dele, que é Elizabeth Teixeira, né, estaria chorando na hora que chamou eles para ir para a escola, porque o pai ainda não havia chegado. Era para tinha saído e não tinha voltado para até aquele horário da manhã, passada a noite toda fora. Estavam indo para a escola e conversando com o irmão menor, né? Inclusive mais preocupado porque quando saiu, viu que a mãe estava chorando, né? Aí descobriu que a mãe estava chorando porque o pai não tinha voltado para casa. Então ele vinha pensando em todas essas coisas. Aí, de repente, numa curva do caminho, da estrada, da estradinha, ele vê um pé humano projetado assim para fora. Aí ele se assustam e vão ver o que aconteceu. Era o corpo do pai dele. Aí ele lembra que... Como é que é? Sim, aí ele lembra que era quinta, sexta-feira, de Aleluia. Aí no sábado de Aleluia ele tenta ressuscitar o pai. É muito bonito, muito dramático, assim, ele tentando aleluia, aleluia e tal, não matarás e tal, etc. Muito bonito. Foi uma das coisas que a gente, depois que a gente produz alguma coisa, a gente não gosta muito não, gosta de ver com um olhar bem crítico, mas desse aqui eu gosto. Denise, você pode falar um pouquinho para a gente da importância das ligas camponesas para aquele momento, né, e para aquela região, né, já que elas ficaram ali bem a Paraíba foi um dos... Olha, eu acho importantíssimo e fundamental. Se pergunta por que é que no Nordeste o PT ganhou. Eu acho que ainda as transformações, o que nós levamos e a população aceitou e viu e que era real e era o que necessitava, nunca desapareceram, só aumentaram. Hoje a gente tem, acredito que a gente tem um, um, um lago de crescimento, de ideologias dentro do Nordeste. E foi isso que o Coiso lá não conseguiu vencer. Acho que uma ou duas capitais lá, mas em todos os outros estados, Paraíba, Pernambuco, tudo, as forças, os partidos mais progressistas, principalmente PT, PSOL, etc., foram onde teve a votação mais expressiva, a maioria, né? Então, eu acho que foi de importância fundamental. Conseguiu se politizar, levar para mostrar para as pessoas que ali os direitos, que era a gente ficava falando tanto de direitos humanos e se conseguiu trocar em miúdo o que é direito humano, de moradia, de alimentação, de educação para os seus filhos. Então, eu acho que essa coisa pegou muito no Nordeste, no nordestino, e o nordestino hoje, eu acredito que é uma da... Mesmo aquele mais pobre, é bem mais politizado do que algumas camadas aqui no Centro-Oeste, no Sul também. Então, eu tenho impressão que foi, ela deixou assim uma... Porque, como eu
as pessoas hoje que estão lá trabalhando e atuando em todo o Nordeste conheceram as ligas camponesas, conheceram o papel das ligas camponesas, conheceram do partido. Você veja o Lula, um exemplo, um cara que saiu de lá, pobre, ainda sem terminar, não tinha terminado, se eu não me engano, nem o curso primário, quando a família, a mãe deixou o Nordeste, e se transformou nessa grande liderança que é hoje a maior liderança do Brasil, né? Então, eu acho que isso tudo são frutos assim que foram abrindo e mostrando para as pessoas, para os habitantes, mesmo daqueles menos que tiveram menos acesso à educação, mas mostraram na prática, no dia a dia seu, da alimentação, da moradia, da educação, essa necessidade, esses exemplos, essas bandeiras de lutas que foram levantadas pelas ligas camponesas. Então, acho que até hoje nós temos esses frutos lá. E as ligas camponesas lá tiveram também dois momentos, né? Teve aquela primeira fase, digamos assim, da época do Getúlio, né? Tanto é que foi exatamente, você teve essa coisa mais no tempo do João Goulart, né? E que terminou em 64 com o golpe que termina, mas as origens mesmo tinham sido levantadas quando se começou a discutir reforma urbana, reforma da educação, tal, era reforma da economia, de algumas áreas. Se pensou lá no Nordeste, foi muito forte a bandeira da reforma agrária. Em 64, quando acontece o golpe, você já está em São Paulo? Já estou em São Paulo. E foi uma história muito engraçada. Eu tinha ido fazer um trabalho na casa da Matilde Carvalho, que era essa vereadora que era do Partido Comunista. Ela morava num bairro aqui de São Paulo chamado Vila Inglesa, para o lado, assim, perto de Santana, um pouquinho por ali. Aí estava trabalhando e ela saiu, né? Tinha coisas assim para fazer, e eu fiquei na casa dela, porque eu não tinha uma máquina de escrever em casa, né? E aproveitava quando tinha trabalhos que eram do partido, ou alguma coisa, coisas minhas, eu fazia lá na casa da Matilde. Aí estava lá na casa da Matilde, trabalhando, fui para lá no dia 30. Agora, veja, isso também remete a uma coisa muito importante, a falta de análise da realidade real, que a gente, os partidos de esquerda não fizeram naquela época. Ali, principalmente o Partido Comunista, que era o único existente. Você tinha o Partido Socialista, o PSB, tinha alguns mais de esquerda, mas o principal político de esquerda era o Partido Comunista. No dia 13 de março, a gente estava festejando o Dia da Mulher, com festas lá no Pacaembu, tal, etc., e feito um movimento liderado e coordenado pelo Partido Comunista. Menos de 20 dias depois você sofreu o golpe, a falta de análise, né? E eu tinha ido para a casa deles no dia 29 de março. E fiquei lá trabalhando, ela não votou nem no 29 de março, nem no dia 30, nem no dia... Eu saí no dia 2, um trabalho muito grande, e eu só parava para comer alguma coisa. Naquele tempo não tinha televisão na casa dela, ligava o rádio um pouquinho de tempo. Saí de lá no dia 2 de abril, sem saber de nada. Fui perceber que a rua estava um pouco deserta, né? Era hora de trabalho e ali morava
trabalhadores, tudo naquele local, mas sem saber exatamente nada. Só fui saber disso quando cheguei na escola, na faculdade. Pô, estava todo mundo preocupado com você, você não, ninguém tinha notícia. Aí foi que eu fui saber que tinha havido o golpe, né?